Paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, estamos lendo o segundo livro de Reis, capítulo 16. No ano 17 de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar. 16 anos em Jerusalém reinou, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor seu Deus, como Davi seu pai. Porque andou no caminho dos reis de Israel, e até a seu filho fez passar pelo fogo, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Veja que rei perverso, Acás, rei de Judá, não fez o que era reto ao Senhor. Quando Deus trouxe o povo de Israel lá do Egito para entrar na terra prometida, vários motivos era porque Deus queria exterminar aquelas 7 nações que havia na terra prometida: Heteus, Girgazeus, Heveus, Jebuseus, Filisteus, todos os Zeus, 7 nações poderosas. Porque a prática deles era essa: era adorar aquilo que não era Deus, praticar fornicação e sacrificar os seus próprios filhos às imagens de escultura, aos ídolos, aos deuses das nações que não são deuses. E o que Acás, rei de Judá, foi fazer? Exatamente isso. Seguiu nos pecados de Jeroboão. Por quê? Porque falou que ele seguiu nos pecados de Israel, que era o reino do norte, as 10 tribos. Qual era o pecado lá? Era o pecado de Jeroboão, que eles adoravam bezerros de ouro feito por Jeroboão, como se fosse Deus o Criador. O que o Acás fez? Sacrificou o seu filho às imagens de escultura, assim como os gentios que moravam naquelas terras faziam. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também de todo alvoredo debaixo. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém a peleja, e cercaram Acás, porém não o puderam vencer. Naquele mesmo tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria e lançou fora de Elate os judeus, e os sírios vieram a Elate e habitaram ali até o dia de hoje. E Acás enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, dizendo: Eu sou teu servo, sou teu filho, sobe, livra-me das mãos do rei da Síria e das mãos do rei de Israel que se levantaram contra mim. Que pena, né, que Acás, rei em Judá, que é o povo de Deus, não buscou a Deus, buscou ajuda ao rei da Assíria, Tiglat-Pileser, que é o que vai destruir o reino do norte. E tomou Acás a prata e o ouro que se achou na casa do Senhor, veja, no templo, as coisas sagradas, que o povo ofertava para o serviço sacerdotal, e nos tesouros da casa do rei, e mandou um presente ao rei da Assíria. E o rei da Assíria lhe deu ouvidos, pois o rei da Assíria subiu contra Damasco e tomou-a, e levou o povo para Quir e matou a Rezim. Olha aí. Então o rei Acás foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria. E vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acás enviou ao sacerdote Urias a aparência do altar e o modelo conforme toda a sua obra. E Urias, o sacerdote, edificou o altar conforme tudo que o rei Acás tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acás viesse de Damasco. Vindo, pois, de Damasco, o rei viu o altar, e o rei se chegou ao altar e sacrificou nele. Idolatria. Mais idolatria. Esta é a razão porque os 2 reinos foram destruídos: o reino de Israel, as 10 tribos, e o reino de Judá, as 2 tribos, ao qual Acás era rei. Porém o altar de cobre que estava perante o Senhor tirou ele de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor,
e pô-lo ao lado do seu altar da banda do norte. E o rei Acaz mandou a Urias, sacerdote, dizendo: no grande altar queima o holocausto da manhã, como também a oferta de manjares da noite. E o holocausto do rei e a sua oferta de manjares, e o holocausto de todo o povo da terra, e a sua oferta de manjares, e as suas ofertas de bebida, e todo o sangue dos holocaustos, e todo o sangue do sacrifício, espargirás nele. Porém, o altar de cobre será para mim, para inquirir nele. E fez Urias o sacerdote, conforme tudo quanto o rei Acaz lhe ordenara. E o rei Acaz cortou as cinzas das bases, e de cima delas tomou a pia, e o mar tirou-o de sobre os bois de cobre, que estavam debaixo dele, e pô-lo sobre um pavimento de pedra. Também a cobertura do sábado que edificaram na casa, e a entrada de fora do rei, retirou da casa do Senhor por causa do rei da Assíria. Então veja que as coisas relacionadas à idolatria, o rei Acaz estava fazendo para agradar o rei da Assíria, que era adorador desses deuses falsos, desses ídolos, imagens de escultura que ele servia lá no país dele. Ora, os mais atos de Acaz e o que fez, porventura, não estão escritos nos livros das crônicas, reis de Judá? E dormiu Acaz com seus pais e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Então, uma degradação total no reino do norte e no reino do sul. Todos os dois reinos foram destruídos. O reino do norte foi destruído por esse Tiglat-Pileser, rei da Assíria. E o reino do sul foi destruído por Nabucodonosor, rei da Babilônia. E acabou o período de reis em Israel e nunca mais voltou. Depois dos 70 anos que eles ficaram na Babilônia, eles voltaram para o país de Israel e nunca mais foram uma nação politicamente poderosa, economicamente poderosa. Até que Jesus Cristo veio e eles não o receberam como Rei da Glória. E após a morte do Senhor, novamente o reino de Judá, o povo de Israel, foi destruído no ano 70 pelo Império Romano. E acabou-se o país de Israel novamente. E por quase 2000 anos ficou assim. Agora, nos nossos dias, em 1948, o povo de Israel voltou para sua pátria para ser nação novamente. Nunca mais houve rei em Israel. Tanto que lá é seguido um sistema político de representante chamado primeiro-ministro, ministro lá de Israel, né? Mas não é rei. Por quê? Porque Deus é o rei. Então olha que situação o povo de Israel já padeceu por trocarem o Senhor Deus verdadeiro dos céus e da terra por ídolos, por deuses falsos que as nações servem, para agradar pessoas, como no caso aqui, para agradar o Tiglat-Pileser. 17 de 2 Reis. No ano 12º de Acaz, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Então veja que no reino do norte, por causa do pecado de Jeroboão, sobrava ninguém lá que prestava. Todo rei que vinha era pior que o outro. Aqui veio um que fazia o que era mal aos olhos do Senhor, mas não foi tanto como os outros. Contra ele subiu Salmeneser, rei da Assíria, e Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhe presentes. Que pena, não é? Porque o Senhor disse que ele colocou Israel por cabeça e não por cauda. Mas o que Israel estava sendo? Que não era nem a cauda, era a unha do pé, era a sola do pé dos reis da terra. Hoje é diferente, não é verdade? Hoje o povo de Israel é uma superpotência. Por quê? Porque eles voltaram para o país de Israel para se cumprir a palavra de Deus. Assim como Cristo já veio e eles não acreditaram que aquele é o Messias. Ele virá novamente. E ele virá para a sua segunda vinda para aqueles que creram e receberam ele dentro de si e se tornaram a igreja, o reino de Deus. Porém o rei da Assíria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito,
e não pagava presentes ao rei da Assíria cada ano, como dantes, então o rei da Assíria encerrou e aprisionou na casa do cárcere, prendeu o rei. Porque o rei da Assíria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos. Samaria era a capital do reino do norte, o reino de Israel. E no ano 9 de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria, mas esse rei já tinha tomado várias cidades que eram do reino do norte. Não era agora a primeira. E transportou a Israel para a Assíria, tá vendo? Lá falou que era de Naftali, era poucas pessoas, mas agora não, ele levou praticamente todo mundo. E fê-los habitar em Alá e em Abor, junto ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos. Está vendo só? Então ele, Tiglat-Pileser, rei da Assíria, era um governante sobre muitas nações, o império dele era poderoso. E ele veio e pegou todo o povo de Israel e levou como escravos para o reinado dele. E espalhou o povo de Israel por muitas nações. E sucedeu assim por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos costumes dos reis de Israel. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas, contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte, e levantaram estátuas e imagens do bosque em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. Então o povo de Israel estava afrontando o Criador que tinha tirado eles do Egito e colocado eles na terra prometida. E agora eles estavam sofrendo as consequências de ter trocado o Senhor Deus Todo-Poderoso pelos deuses falsos das nações. E queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles. E fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor. Não tem algo na Bíblia toda que provoca mais a ira de Deus do que a idolatria, seja ela de que tipo for. E serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis estas coisas. Tanto que antes do povo entrar na terra prometida, lá no Monte Sinai, o primeiro mandamento e o segundo mandamento tratam exatamente sobre isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e não fazer nenhum tipo de imagem de escultura. Que Deus vai visitar essa iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. E o Senhor então protestou a Israel e a Judá, porque os 2 reinos, norte e sul, estavam na mesma situação, pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: olha aqui que Deus falava por meio dos profetas, que eles matavam porque falavam a verdade. Convertei-vos de vossos maus caminhos, guardai os meus mandamentos, os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos os profetas, Ezequiel, Jeremias, Daniel, todos os profetas menores, Malaquias, Zacarias, Oséias, Naum, Joel, Abacuque, Jonas, muitos profetas. Só os que foram registrados na Bíblia, e os que nem foram registrados na Bíblia. Micaías, profeta fiel a Deus. Porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, e não creram no Senhor seu Deus. E rejeitaram os estatutos e os concertos que fizeram com seus pais, como também os testemunhos com que protestara contra eles. E andaram após a vaidade e ficaram vãos, como também após as nações, que estavam em roda deles, das quais o Senhor lhes tinha dito que não fizessem como elas. Então Deus advertiu por meio dos profetas que o povo deveria se afastar de todo tipo de idolatria e seguir somente a Ele, porque Ele é o Deus Criador dos céus e da terra. Mas o que eles fizeram? O norte e o sul, Israel e Judá, deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros de ouro
e fizeram um ídolo do bosque, e se prostraram perante todo o exército do céu, anjos caídos, demônios, espíritos imundos, e serviram a Baal, o ídolo da Jezabel, mulher maldita. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos, olha que situação, e as suas filhas, e deram-se a adivinhações, necromantes, e criam em agouros, está vendo? E venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou diante de sua face, nada mais ficou, senão a tribo de Judá. Então Deus já estava exterminando totalmente o reino do norte, as 10 tribos, o reino de Israel, que começou com Jeroboão e agora está no fim, com Tiglat-Pileser. Mas nem o reino do sul foi poupado. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos estatutos que Israel fizera. Pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel, olha aí, todos os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, e os oprimiu e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou de diante da sua presença. Porque depois que o Senhor rasgou a Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, Jeroboão apartou a Israel de seguir o Senhor e fez pecar um grande pecado. Porque não existe pecado na Bíblia maior que a idolatria. Todos os outros pecados ainda é menor que a idolatria, pelo pior que seja. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados de Jeroboão tinha feito. Nunca se apartaram deles. Esse é o motivo da destruição do reino do norte, do reino de Israel, por Tiglat-Pileser, rei da Assíria. É o fim do reinado do norte. Até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra à Assíria, onde permanece até o dia de hoje. Que pena. Acabou o reinado. 10 tribos entregues à Assíria, Tiglat-Pileser, por causa dos seus pecados. Qual é o pecado? Idolatria. Todos os outros pecados é consequência da idolatria. Todos os outros. Principalmente pecados imorais relacionados à fornicação, pecados carnais. Quando você lê a Bíblia, esses pecados andam juntos. Idolatria e fornicação. Fornicação e idolatria sempre são irmãs, caminham juntos. Aonde tem idolatria tem fornicação, onde tem fornicação tem idolatria. E o Senhor falou, não faça. Eu sou Deus zeloso que visito esse pecado. Mas Ele também faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que se arrependem. O que você vai fazer? Você vai seguir as suas tradições, que os seus pais te ensinaram, porque aprenderam com a religião, não é com a Bíblia, com Deus, com a palavra de Deus. E todas as religiões cristãs que acreditam no Senhor Jesus Cristo têm a Bíblia como regra. Está lá na Bíblia, está lá em cima das mesas, dos púlpitos de todos os templos onde se pratica idolatria. Está lá a palavra de Deus. Mas essas partes que são cruciais, que são importantes, que traz bênção ou maldição, não é mostrado para o povo. Por quê? Porque há interesse. Você pensa que a idolatria é de graça? É cobrado. Então, quer dizer, muitos vivem às custas da maioria do povo. No passado, até se praticava trazer os dinheiros, a religião da idolatria, para que as pessoas saíssem do purgatório que não existe na Bíblia. E o povo acreditava. E vamos levar dinheiro para a idolatria. E hoje a religião mais poderosa da face da terra é a religião oriunda de Roma, do Império Romano, uma religião feita por um governo romano, não foi por Deus. Foi o império político romano, e persiste até hoje, vai persistir até a volta do Senhor. Esse império babilônico vai ser destruído com a volta do Senhor.
Na grande tribulação, o anticristo vai perseguir primeiro a grande Babilônia, a mãe de todas as religiões que existem na face da terra que acreditam no Senhor Jesus. Não vai ser só as filhas que vai ser perseguida, a mãe com as filhas. Esse é o resultado de Deus. Na grande tribulação, tudo será destruído. Não vai sobrar nenhuma religião cristã e nenhuma religião pagã. Todos terão que adorar o governador mundial como Deus. Você quer ficar aqui para experimentar? Será uma tribulação qual nunca houve, nunca mais haverá na face da terra. Não houve, não haverá nunca mais uma tribulação tal como haverá nesses dias. Se você se arrepender dos seus pecados, da sua idolatria, e você se voltar para o Deus vivo, Criador dos céus e da terra, que está até dentro de você, se você já chamou Ele, e você for fiel a Ele, Ele disse que Ele vai livrar desta hora da provação que está chegando. Os vencedores serão livrados. Como assim? Serão arrebatados vivos antes da grande tribulação. Mas se nós somos aqueles que pertencemos a Deus e servimos aos sistemas, seja ele qual for, você vai ser deixado na grande tribulação. Como você viu muitos serem arrebatados antes, que não vão ser muitos, mas serão muitos, e nós ficarmos, nós sabemos, ficamos por quê? Porque não somos dignos. Mas o Senhor vai dar uma chance. Qual é a chance? Não adorar o governador mundial, não aceitar a sua marca na mão e na fronte. Qual vai ser a consequência? Morrer. De fome, de sede, porque ninguém compra, ninguém vende sem a marca dele. Assim como o Senhor enviou seus profetas, que ele falou agora aqui, e o povo de Israel não acreditou, não obedeceu, não se curvou diante de Deus. Hoje também, são poucos, mas tem aqueles que falam a verdade da palavra, que não querem fazer uma religião para si, mas querem simplesmente ajudar as pessoas a entenderem a palavra de Deus. Se você não acreditar, azar teu, você vai ficar aí. Se você crer e se arrepender, você vai ser arrebatado antes desse momento. Então o Senhor não quer que nós coloquemos a nossa esperança nessa terra, porque tudo isso passa. Ninguém que morre leva nada. Pobreza ou riqueza, fica tudo aí. Saúde ou doença, fica tudo aqui. Então por que o Senhor permitiu nós vivermos aqui? Ele está fazendo você passar por uma prova, para ver se você vai ser aprovado ou desaprovado. Se você vai ter um coração para servi-lo ou não, você é livre. Que o Senhor tenha compaixão de nós. Senhor Deus Todo-Poderoso, agora chegou o fim do reino do norte. Tiglat-Pileser acabou com o reino de Israel. Levou eles para a Síria. Trouxe os moradores de tantos países para morar no reino do norte, os samaritanos. Senhor, nós não queremos isso como nosso fim. Mas nós sabemos, Senhor, que assim como Tiglat-Pileser, a besta, o anticristo, está para surgir, e todo o teu povo será entregue nas suas mãos. E nós estamos aqui curvados diante de ti, te pedindo misericórdia, que o Senhor limpe o nosso coração, que o Senhor ilumine o nosso espírito, que o Senhor nos dê um coração de nós nos arrependermos dos pecados das nações, principalmente da idolatria, e nos ajudar a estarmos diante de ti, porque nós temos um desejo, uma esperança. Nós queremos ser achados dignos, Senhor, antes da grande tribulação, porque nós queremos ser arrebatados até o teu trono de glória. Amém. Que Deus te abençoe. Escolha Deus dentro de você. Não sirva sistemas religiosos nenhum. Não siga nenhum homem como seu líder, nenhum. Siga Deus, que é o Espírito dentro de você. Se ele ainda não entrou em você, basta você chamá-lo. Ó Senhor Jesus, entra em mim. Ele vai entrar em você. Ele é o Espírito Santo, ele é o Deus da glória. É o Deus que se fez carne. Ele vai salvar o teu espírito e vai levar a tua alma pelo caminho do arrependimento, porque ele vai salvar o teu corpo antes da grande tribulação, se você for fiel.
Eu quero andar por esse caminho. Que Deus me ajude e te ajude a andar nesse caminho. Amém? Que Deus os abençoe. Aleluia. Glória a Deus.